No coração do Paraná, numa pequena e esquecida vila chamada Barreirinha, uma lenda macabra rondava as noites e fazia os moradores trancarem portas e janelas assim que o sol se punha. A história do corpo seco era contada com receio e respeito, e as gerações mais velhas alertavam: não vá perto da mata à noite, é lá que ele aparece, em busca de almas vivas para atormentar. Diziam que o corpo seco, antes de se tornar essa entidade amaldiçoada, era um homem ruim, conhecido como Joaquim. Na juventude, Joaquim era temido na vila por sua crueldade e por atos abomináveis. Ele maltratava os pais, zombava dos vizinhos e tinha prazer em causar sofrimento. Reza a lenda que ele cometia atos de extrema violência, matava animais por diversão e atormentava qualquer um que cruzasse seu caminho. Era dito que Joaquim não respeitava nada, não tinha temor a Deus, nem respeito aos mortos. No entanto, o destino reservara uma sina terrível. Joaquim morreu de uma forma misteriosa, encontrado em sua cabana com o rosto contorcido em uma expressão de puro horror. Os mais religiosos diziam que o próprio diabo havia vindo buscá-lo. Mas o mais estranho aconteceu após o sepultamento: seu corpo foi rejeitado pela terra. O coveiro contou que, mesmo depois de enterrado, o corpo de Joaquim era encontrado fora da cova, como se algo cuspisse de volta para o mundo. Tentaram enterrá-lo diversas vezes, e em todas as tentativas o corpo reaparecia, cada vez mais esquelético, como se fosse repelido pela terra. O padre da vila, apavorado com a situação, proclamou que aquilo era um castigo divino. Com medo, os moradores abandonaram o corpo na borda da mata, numa área onde ninguém tinha coragem de pisar. E foi ali que o corpo seco começou a vagar, assombrando quem ousasse se aproximar de sua morada. Décadas se passaram, mas a lenda permaneceu. Alguns diziam que, em noites de lua cheia, podiam ouvir sussurros baixos e lamentos profundos vindos da mata. O vento parecia carregar gemidos dolorosos, e uma névoa espessa cobria a vila, como se quisesse ocultar algo aterrador. A maioria evitava falar sobre o corpo seco, mas os mais velhos contavam que, quem visse a figura esquelética vagando pela mata, nunca mais seria o mesmo. Uma das histórias mais arrepiantes aconteceu com um homem chamado Antônio, um fazendeiro que, numa noite de bebedeira, resolveu desafiar a lenda. Ele acreditava que as histórias eram apenas exageros para assustar as crianças e que o corpo seco não passava de uma invenção. Então, naquela noite escura, sobre a luz fraca da lua minguante, ele adentrou a mata com uma lanterna velha e uma garrafa de cachaça na mão. Conforme avançava, a atmosfera ficava mais pesada. O ar parecia difícil de respirar, e Antônio sentiu o frio aumentar, mesmo no calor abafado da noite de verão. Em determinado ponto, o farolete começou a piscar, e ele ouviu passos atrás de si, como se algo estivesse arrastando os pés na terra. Parou, mas o som continuou aumentando a cada instante, até que ele se virou e viu uma figura esquelética, com a pele esticada e ressecada, como se tivesse sido embalsamada pela própria terra. O corpo seco observava com olhos fundos e vazios, um olhar de ódio eterno. Antônio congelou. O ser, com um sorriso deformado e dentes podres à mostra, ergueu uma mão ossuda e apontou para ele. Em pânico, Antônio tentou correr, mas suas pernas falharam. Sentiu uma força invisível que o impedia de se mover, e então, uma sensação terrível tomou conta dele. Era como se a própria vida estivesse sendo drenada de seu corpo. A entidade se aproximou e Antônio sentiu o ar se tornar denso e fétido, um cheiro de decomposição e terra molhada. O corpo seco murmurou palavras ininteligíveis, uma mistura de maldições e lamentos de uma voz gutural, que parecia vir das profundezas do inferno. E então, sem aviso, o ser avançou sobre ele, com as mãos ossudas se fechando em volta do seu pescoço, apertando com uma força sobrenatural. Naquela madrugada, os vizinhos ouviram gritos desesperados ecoando pela mata. Quando o dia amanheceu, uma busca foi organizada e Antônio foi encontrado à beira da mata, com o rosto contorcido e os olhos arregalados de terror, o mesmo destino que Joaquim havia tido. Mas ele não estava morto, embora sua mente tivesse se perdido para sempre.
Passou o resto de seus dias murmurando sobre uma figura seca, que o assombrava e revivia aquela noite, mesmo em plena luz do dia. Desde então, ninguém mais ousou entrar na mata. Aqueles que passavam por ali juravam ver o corpo seco à distância, parado, entre as árvores, observando com um olhar faminto, como se esperasse pacientemente por sua próxima vítima.